Olá, eu sou o professor Marcos Amorim e seja bem-vindo ao curso de Informática MTI. Pessoal, antes da gente iniciar a aula, essa aqui é a primeira aula, né? Então eu quero dar algumas instruções para vocês. O nosso curso ele tem uma modalidade 100% online e ele tem uma outra modalidade online presencial. O curso é o mesmo, ok? Então você vai fazer o curso na plataforma MTI, certo? Mas você pode optar pelo pacote híbrido, ou seja, aquele que você vai estudar nas videoaulas e nos conteúdos dos books e apostila e tem os encontros na escola. Esse curso ele está disponível, esse curso híbrido inicialmente ele está disponível às pessoas que residem no Distrito Federal, certo? E aí eles vão adquirir o curso e vão fazer na escola, vão fazer as aulas na escola, ok? No entanto, se você adquirir o curso 100% online, você vai fazer todas as aulas na plataforma, tem lá o material digital, tem as dicas do canal MTI, ok? E sempre que você precisar de ajuda, você pode pedir, inclusive, o suporte a gente aí pelo canal no YouTube, ok? Então vamos para a nossa aula. Beleza, pessoal. A nossa primeira aula é conhecimentos de hardware e software. E também vamos falar de entrada e saída de dados. Essas entradas e saídas de dados aqui são relativas ao computador, que é o conteúdo aí da nossa aula, ok? O nosso primeiro curso ele é de IPD barra Windows, certo? E é a parte onde você conhece o computador e o sistema operacional. Antes da gente começar a nossa aula, nós temos que entender alguns conceitos importantes aí na área de informática. O primeiro é o que é hardware, né? O que é esse hardware? Hardware é a parte física do computador, certo? É, o hardware é o aspecto tocável mesmo da máquina, ou seja, tudo que você pode tocar com a sua mão é hardware. Antes de continuarmos, eu quero inteirar você do seguinte: nós adquirimos aí a pronúncia correta com base numa pesquisa do Google, certo? Então, todas as palavras mais complexas do nosso curso, eles vão ter essa fonética. Deixa eu pegar uma caneta aqui para a gente poder trabalhar direitinho aqui, poder mostrar para vocês. Um momento. Ok, aqui, ó. Tá vendo? Nós temos aqui uma fonética. Hardware, tá? Então, eu vou explicar rapidinho para vocês como é que funciona. A sílaba tônica sempre vai estar em vermelho, tá? Então, eu falando isso aqui rapidamente, vai sair hardware. Hardware, ok? Qual que é a ideia de nós utilizarmos essa fonética? A ideia é que você faça o curso de informática e não precise, na hora que você for levar o computador para alguém ou pedir para alguém consertar o computador, né? Você não saiba pronunciar isso, né? Tem gente que chama hardware, meu hardware, o hardware do meu computador, o hardware, né? Então, a pronúncia correta é hardware. Se você quiser ouvir essa pronúncia no Google, basta você fazer uma pesquisa no Google. Você vai escrever a palavra hardware, essa palavra aqui, ó, tá bom? A palavra hardware, e na frente você coloca pronúncia. O próprio Google já abre uma janela amigável, onde inclusive você pode ouvir a fonética da palavra para você entender melhor. Então, como eu estava falando, hardware é a parte física do computador, ok? Então, é tudo que você pode tocar. Então, nós temos aqui embaixo o exemplo aí de um computador desktop, ou seja, monitor, teclado, mouse, o gabinete, né? Nós temos computadores notebooks, nós temos computadores all-in-one, que é aquelas telas onde não vai ter nada de gabinete, né? Vai estar tudo acoplado na tela, né? Mas o computador convencional, ou PC, que a gente conhece, é esse da imagem, certo? Então aqui eu tenho, por exemplo, o monitor, o hardware do monitor, o hardware gabinete, o hardware do teclado e o mouse, né? O hardware do mouse. Então, nós temos algumas observações práticas para você aqui. A pronúncia de mouse, olha lá, é mouse, tá? Não é mouse, tá, gente? É mouse, tá bom? E o gabinete é a estrutura que acomoda as placas, tá?
Então, nós temos o costume de chamar isso aqui de CPU, né? Muita gente fala, minha CPU. Na verdade, isso aqui não é a CPU, tá? Essa caixa aqui, ó, ela é o gabinete. A CPU está dentro dela, junto com as outras peças também, com a placa-mãe, memória, HD e etc. Ok? Então, é gabinete. Tá? Não cometa mais o erro de chamar essa caixa de CPU. Aprofundando aí no hardware. Então eu vou falar de alguns hardwares e aí a gente resolveu montar um computador bem básico, bem simples, né? Os computadores de hoje, eles já vêm com praticamente todos os hardwares acoplados a eles. Bem antigamente, pessoal, quando você ia montar um computador, você sofria, porque o computador não vinha com placa de som, nem rede, nem USB, nem vídeo. Então, essa parte aqui, ó, do computador, toda ela eu tinha que comprar separado. Ele vinha só a placa crua com vários slots desse aqui, ó, esse aqui a gente chama de slot, tá? Vinha com vários desses slots, entendeu? E aí eu ia encaixando as peças e depois eu tinha que instalar tudo. Então era super maçante. Hoje as placas elas já vêm com um monte de coisas acopladas, um monte de hardwares, de drives, né, acoplados a ela, e de modo que você não precisa fazer muita coisa. Você vai fazer um upgrade ou colocar uma placa de vídeo melhor ou algo parecido, aí você usa esses slots aqui, tá? Mas isso tudo aqui é no custo de manutenção. A gente vai passar por alto, só para que você possa entender melhor esse contexto. Hoje, nós temos que acoplar a memória, tá? A memória ela vai ser acoplada, não tem jeito. Aqui ela fica nessa parte aqui, ó. Certo? Então, a memória ela vai ter que ser acoplada. O processador, ele fica aqui, ó. Nós vamos verificar também isso aí, tá? Então, nós temos aqui o espaço do processador. Deixa eu pegar aqui o modelo laser, né? Aqui nós temos o processador, aqui é uma placa em pé, né? A memória, certo? E aí nós temos aqui todos os itens que já vem aí acoplados. Ou seja, nós chamamos isso de onboard. O que não é acoplado à placa-mãe é chamado de offboard, ok? Então, depois da placa-mãe, eu preciso de um processador. Então, nós precisamos de um processador para poder trabalhar também. O processador, pessoal, ele é o cérebro do computador, tá? É através dele que se processa tudo na máquina. Então, nós precisamos desse processador aí. E ele é que é a CPU, a unidade central de processamento. Esse processador, ele só entende zeros e uns, que são os dígitos binários. Os dígitos binários, eles só entendem zeros e uns, tá? Nós temos dois tipos de grandes processadores, de grandes fabricantes de processadores. O primeiro é a Intel, o segundo é a AMD. Mas são somente essas empresas, professor, que fabricam processador? Não, nós temos várias outras, mas a grande maioria está focada em chipsets para móveis, ou seja, tablets, celulares. Eu não sei se você sabe, mas eles também são computadores. E eles têm um processador e um sistema operacional, ok? Nesse caso, Android, iOS e etc. Tá certo? Então, o processador é necessário. Sem o processador, não tem computador, porque é ele quem faz toda a lógica da máquina. Bom, o processador, ele entende aqui zeros e uns, né? Então, o professor preparou um pequeno exemplo do que seria esse 0 e 1, tá? Para que você possa entender melhor. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui alguns detalhes para que você entenda. O que é esse 0 e 1? Então, por exemplo, como é que um computador pode gerar esses gráficos, esses quadros tão bonitos na tela, se é tudo baseado num 0 e num 1? Como é que um 0 e um 1 pode fazer isso? Pessoal, é a quantidade de zeros e uns que definem isso. Tá? Então, eu monto sequências e faço combinações disso. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho quatro sequências dos dois algoritmos aqui, ó. Se eu tiver um 0 e um 1, eu consigo fazer quatro combinações. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Então, com um 0 e um 1, apenas uma vez o 0 e uma vez o 1, eu consigo fazer essas quatro combinações. Completamente desligado, totalmente ligado, parcialmente ligado
nesse caso aqui à minha esquerda, parcialmente ligado à minha direita. Então, os transistores, né, esses componentes eletrônicos, eles sempre vão trabalhar com ligado e desligado, tá? Então, quando está tudo desligado, eu tenho uma informação. Quando está tudo ligado, eu tenho outra. Quando está parcialmente ligado de um lado é um, do outro lado é outra, porque difere, entendeu? E foi assim que surgiram os computadores digitais. Esses transistores eles ficam computando esses zeros e uns várias vezes, tá? Dentro de um processador desse aqui, ó, nós temos milhões e milhões de transistores fazendo o mesmo cálculo, justamente para obter esses resultados tão belos aí como a videoaula, por exemplo, cheio de gráfico, de informação e etc. Voltando aqui, o que eu quero que você entenda é o seguinte: quando eu aumento esse conjunto, olha como eu tenho mais informações aqui. Ó. Aqui eram com 2 algarismos, aqui é com 3 algarismos. Vamos ver? Olha lá. Com 3 algarismos, eu tenho essa combinação aí, ó. 2 elevado à terceira igual a 8 combinações. Então, eu dobrei as minhas, dobrei as minhas possibilidades. Entendeu? Eu tinha 4, fiquei com 8 agora. Então, o que é esse 2 elevado a 2 e esse 2 elevado a 3, professor? É que isso é baseado numa potência, aonde o número base será sempre 2, porque eu só tenho um 0 e um 1. Então, o nome binário já diz isso, tá? Números binários. Binário quer dizer o quê? 2. Só tem duas funções, nesse caso ligado ou desligado. Só que quando eu tenho aqui 3 algarismos entre os binários, eu tenho 2 elevado à terceira. E aí eu consigo fazer essas combinações que vocês estão vendo aí. Agora imagine, por exemplo, 8 combinações de zeros e uns. Eu tenho 2 elevado a 8. 2 elevado a 8, pessoal, eu já tenho 256 combinações possíveis. Vocês entenderam como é que funciona essa questão dos binários? Então, isso aqui é só para que vocês tenham uma noção, tá? O curso, para que você possa entender o que você está mexendo, você precisa ter uma noção disso, tá? E é assim que funcionam os números binários. Bom, eu vou precisar também de um cooler, né? Ou seja, o cooler é, na verdade, essa ventoinha aqui, esse ventilador aqui, ó. Isso aqui é o cooler, tá? E aí, nós temos aqui embaixo também o que nós chamamos de dissipador, que é um metal. Esse metal ele chama o calor para ele e a ventoinha vai expulsando, né? O ar passa pelo meio desse metal e vai expulsando a quentura. Pessoal, aqui embaixo vai estar o processador, tá? Aqui são 2 padrões diferenciados, né? Tem vários modelos de coolers, tá? Então, aqui embaixo vai estar o processador. Esse processador vai estar esquentando e aí esse calor ele vai subindo aqui por essas barras e ele vai sendo dissipado pelo vento, ok? Eu vou precisar também de uma memória RAM, tá? A memória RAM é a abreviatura de Random Access Memory. Pessoal, eu quero lembrar também que aqui é um curso de informática, né? Então, o inglês aqui é muito técnico, tá? Não é um curso de inglês, mas sim de informática. A Random Access Memory quer dizer memória de acesso aleatório, tá? O que quer dizer essa memória de acesso aleatório, professor? Ela só funciona quando ela está, quando corre energia dentro dela, quando há corrente dentro dela, certo? Porque qual é a função da memória RAM? A memória RAM ela tem a seguinte função: para que o processador possa manipular as informações, os dados, eles precisam estar armazenados numa memória muito mais rápida, ou seja, que se aproxime dele, do processador, né? O processador ele é super rápido, entendeu? E aí o HD ele não acompanha, porque o HD ele normalmente tem rotações por minuto, certo? E o processador trabalha em milésimos de segundo, né? Nanosegundos que eles chamam. E a memória RAM então é necessária. Essa é uma tecnologia bem mais cara, mas ela aproxima o arquivo da manipulação do processador para que o seu computador possa funcionar. Então, as coisas que estão abertas na tela estão sofrendo constantes modificações no seu computador, só que estão tudo na memória RAM. Então, quando você desliga o seu computador, é o tempo em que as informações saem da memória RAM, certo? E voltam, retornam novamente para o HD, onde elas vão ficar guardadas.
No HD, sim, mesmo que não tenha energia, as informações elas vão continuar ali, só que estáticas, não haverá alteração. Ok? Então é interessante observar isso por quê? Porque quando seu filho puxa o computador da tomada, ou quando você arranca o computador da tomada, você vai perder o seu trabalho. Você pode perder o seu trabalho, na verdade. Né? Algum trabalho não salvo você vai perder. Por quê? Porque não deu tempo de eu devolver essa informação para o HD e foi desligado. Tá? A memória RAM ela não armazena nenhum tipo de informação se ela não estiver ligada. Após desligada, ela perde tudo. Tá? Então, passar a borracha na memória RAM não vai perder os seus dados. Ok? Hard disk. O que é o hard disk? Ou disco rígido? É o HD, onde ficam armazenadas as suas informações. Ok? Então veja bem, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O HD é a parte mais importante do computador no contexto informações do usuário. Tá? O usuário pode perder o processador, o usuário pode perder a placa-mãe, a memória, ele pode perder tudo isso. Mas se ele perder o HD, ele vai perder todas as fotos, trabalho, monografia, transações financeiras, bancárias, o que quer que seja que ele tenha armazenado ali naquele computador, ele vai perder também. Então, o usuário, quando ele ouve que ele perdeu tudo, principalmente se for um trabalho que demorou muito, sabe? Então, você passou meses fazendo, digitando um livro, por exemplo, um trabalho, um projeto, e agora perdeu tudo, tá? Então, o momento em que o usuário mais vai sentir é se o HD dele danificar. Então, é interessante que seja feito backups constantes, principalmente se ele usa notebook, por quê? Porque às vezes esse notebook ele pode ser perdido, ou alguém, sei lá, um assalto, alguma coisa, e aí se ele perde esse notebook, ele não vai ter um backup em casa e, consequentemente, ele vai perder todas as informações. Então, em termos de informações, o HD é a peça mais importante. Gabinete. O gabinete é aquela estrutura que a gente falou no início, né? E essa estrutura nós temos vários modelos, grandes, pequenos, entendeu? E essa estrutura acomoda as peças. Então aqui o professor colocou aqui, ó, uma foto aqui do Google com os númerozinhos, né? E aqui, ó, cooler do processador, ele está em cima do processador, né? O HD, placas off-board. O que são essas placas off-board? São aquelas placas que não tem aqui, ou os upgrades. Então eu preciso adicionar essas placas, né? Utilizando aqueles slots lá que a gente falou. A fonte, a placa-mãe ou a mainboard. Essa placa-mãe a gente pode chamar ela de mainboard também, tá? Mainboard, ok? Tem os slots de memória RAM, o drive de CD e DVD. Então são componentes que estão presentes no computador. Aí aqui a gente fala da fonte. Falamos do gabinete, a gente fala da fonte, né? A fonte, pessoal, o computador digital, ele só vai trabalhar se ele tiver energia, tá? Então, se ele estiver fora da tomada, ele não vai funcionar. Ele não é um computador mecânico, ao qual você possa girar uma válvula ou uma, sei lá, alguma manivela ou algo assim, não. Entendeu? Se você vê na história do computador, nós vemos que o computador ele é bem mais antigo que se possa imaginar. O ábaco, por exemplo, era um computador, só que ele não é um computador digital. Se você não sabe o que é ábaco, é interessante pesquisar na internet aí o ábaco, sobre o ábaco. Ok? Então, a fonte aqui, ó, ela transmite a energia para dentro do computador. E uma função interessante que deve ser observada é a voltagem da fonte, tá? Cuidado com essa voltagem. Se está em 230 e a energia da sua região é de 220 volts, como aqui em Brasília, por exemplo, então aqui eu posso ligar diretamente na tomada. Mas se está aqui em 110 ou em 127, né? Eu vou precisar de um estabilizador, porque se eu conectar diretamente na tomada aqui em Brasília, eu vou estragar a fonte no exato momento em que eu plugar. Ela vai estourar aí, vai danificar. É instantâneo, tá? Então tenha muito cuidado com a voltagem. Muitas fontes modernas, elas não vão ter esse pedacinho aqui. Por quê, professor? Como é que eu vou alterar a voltagem dela? É simples. Ela vai aceitar automaticamente, ou seja, ela já é bivolt. Automaticamente, ela vai perceber o fluxo elétrico e vai se adaptar instantaneamente.
Muitas fontes também têm essa chave aqui, ó, tá? Então, quando ela está virada aqui para a posição desse tracinho, a fonte vai estar energizada, ou seja, ela vai transmitir energia, certo? Quando ela estiver aqui do lado dessa bolinha, ela vai estar desligada, ou seja, não vai conter energia dentro dela, ok? Nós temos aqui também cabos flats, né? Ou seja, os cabos flats, eles são interessantes porque eles também são um tipo de barramento. Vale lembrar que a placa-mãe é o maior barramento do computador. Vou repetir, a placa-mãe é o maior barramento do computador, ok? Só que os cabos flats, eles também são barramentos, tá? Eles fazem aquela conexão entre os drivers e a placa-mãe, né? Entre os demais periféricos, como por exemplo o HD, o drive de CD, falei periférico, mas é drive mesmo, né? Outros itens que você coloca no computador que não são encaixados diretamente na placa-mãe. Aqui também o professor colocou alguns barramentos para notebook, né? O notebook, pessoal, ele tem um barramento diferenciado, tá? Porque ele é mais fininho, ele é menor, então muitas vezes não cabe dentro dele esse tipo de barramento aqui. Então ele usa esses barramentos mais finos, mais sensíveis, tá? Esses aqui costumam ser um pouco mais caros e é interessante também que cada notebook tem no seu estilo, tá? Então, por exemplo, ó, se eu for na feira e pedir um cabo SATA para computador grande, todo cabo SATA vai ser do mesmo jeito. É esse cabo aqui que você está vendo. Mas se eu pedir um SATA para um HD de notebook, o vendedor vai ter que ver o notebook. Por exemplo, isso aqui pode ser um SATA. Isso aqui, na verdade, é um Power, né? Mas isso aqui pode ser um SATA. Pode ligar lá a conexãozinha do HD do notebook com esse item aqui. Então, já vai ser diferente, entendeu? Então, é interessante observar que no caso do notebook nós temos diversas peculiaridades, ok? Cabos de energia, né? Você vai precisar, aqui tem um padrão antigo, aqui tem um padrão novo, as pontas no final são as mesmas, tá? Agora a gente vai falar aqui do software, né? É importante falarmos do software também. O software é a parte lógica do computador, tá? O que é a parte lógica, Marcos? A parte lógica é aquela parte que não pode ser tocada com as mãos, ela só pode ser sentida, ok? Então nós temos três tipos de software, três classificações que o professor vai trazer para vocês. A primeira é o software de sistema, que é o sistema operacional, os controladores de dispositivos, ferramentas de diagnóstico e ferramentas de correção, conforme vocês estão vendo aí, tá? Então são softwares que cuidam do sistema. O sistema operacional, ele é a interface usuário-máquina, ok? Como a máquina entende só zeros e uns, é necessário que você tenha um sistema operacional que vai interpretar as coisas. Então, quando você clica no menu iniciar, quando você clica com o botão direito, ou quando você cria algum arquivo, para a máquina, tudo aquilo tem que ser traduzido em zeros e uns para o processador entender o que está acontecendo. É tudo uma combinação, entendeu? E como o ser humano, se o computador fosse somente zeros e uns, automaticamente, pessoal, nós teríamos muitas dificuldades. E o computador seria uma coisa muito chata, na verdade, né? Então, é necessário o sistema operacional para fazer essa interpretação. O sistema operacional, hoje, ele é uma interface gráfica, mas no passado ele já foi aquela telinha preta, tá? Tipo o DOS, né? As pessoas, os primeiros usuários de computadores ali pela década de 90, os anos 2000, eles sabiam muito bem o que seria esse DOS, né? Porque os sistemas operacionais vinham, muita coisa você ia ter que fazer pelo DOS. O usuário de hoje já não mexe tanto nesse DOS, ok? Nós temos os softwares de programação. Esses softwares são usados pelos programadores para criar, né? Ou seja, o sistema operacional ele nos permite instalação de softwares complementares, editores de texto, navegadores da web e muitos outros programas, né, que nos auxiliam no dia a dia. E são os programadores que desenvolvem esses programas, né? Então, aí nós temos editores de texto, compiladores, intérpretes, depuradores e os ambientes de desenvolvimento integrados, que são aí o tudo em um.
E aí o professor colocou aqui um Visual Studio Code, Eclipse, NetBeans, são exemplos de softwares de programação. Lembrando aqui também ó, que o professor colocou aqui Windows, Linux, macOS e Android. São exemplos de software de sistemas operacionais, ok? E nós temos também os softwares de aplicação, né? Que são aqueles aplicativos, né? Aquele mundo de aplicativo que a gente tem no computador, entendeu? Que são de vídeos, de imagens, comunicadores, navegadores, produção e diversos outros desses softwares, ok? Então é muito interessante isso aí, certo? Pessoal, nós temos também o conceito de entrada e saída de dados no computador. O que é esse conceito de entrada e saída de dados, professor? Então, o computador ele precisa receber dados, ele precisa processar esses dados, e aí vem um tratamento desses dados, e ele precisa ter uma saída, que é um resultado. Então, esse é o conceito mais, assim, mais simples existentes aí no computador. Tá? Quando você vai definir aí o que um computador faz de fato, né? O que esse ciclo, o que o computador faz? É o conceito mais simples, tá? Então, a entrada recebe os dados, o processamento organiza esses dados e a saída é o resultado. A saída, para o ser humano, ela sempre vai ser igual a uma informação. Alguns, alguns estudiosos da área falam também do conhecimento, né? A informação pertencente à máquina, o conhecimento ao usuário, entendeu? Então, o professor também fez uma pequena ilustração disso. Então, nós pegamos na internet aí também. Dados e informação. Então, eu tenho dados, eu tenho informação do outro lado e tenho um conhecimento. Então, essas são as diferenças. Ó. Os dados normalmente estão fora do seu local, né? Estão desorganizados, entendeu? A informação ela já é ali organizadinha, né? Ou seja, eu juntei esses dados e organizei direitinho. E o conhecimento é quando você dá aquela ênfase humana, entendeu? Quando já fica mais na linguagem do usuário, ok? Então nós temos aí os dispositivos de entrada, saída e os que fazem os dois, tá? Isso tudo no conceito de dado, de entrada, processamento e saída. Para o computador processar um dado, ele tem que receber esse dado. Então é necessário que ele receba através de um dispositivo. Afinal de contas, você não pega uma letra A, não pega uma música, não pega um vídeo com a sua mão, você já não pode pegar porque aquilo ali é um software, né? Você só pode sentir. E aí você pega isso com a sua mão e joga dentro do computador. Não, não existe isso. Você os manipula utilizando o hardware. Um dos hardwares, por exemplo, que você pode utilizar para isso é o teclado. Toda vez que você tecla uma letrinha no teclado, ele envia essa letra para dentro do computador. Ou seja, você está inserindo dados no computador. O outro, por exemplo, é um scanner de mesa. Esses já são bem mais antigos, né? Mas antigamente usava-se muito o scanner de mesa. A função dele era só enviar um dado, uma informação para dentro do computador, né? Através de uma imagem, ou seja, digitalizado, ok? Então, esses são exemplos de dispositivos de entrada. Pense sempre no dispositivo de entrada como aquele dispositivo que apenas insere dados, ok? Ele apenas insere. Dispositivos de saída são aqueles que retiram. Então, esses aqui, eles fazem o oposto, tá? Eles retiram os dados do computador. Vamos ver quais são eles? Uma impressora, quando ela tem a função somente de impressão, apenas impressão, ela apenas retira os dados no papel, né? Retira essas informações, na verdade, no papel, para o usuário ali adquirir um conhecimento. Uma caixinha de som também, ó. A caixinha de som retira informações através de músicas, de áudios, né? E ali você ouve essas músicas e você aprende alguma coisa, enfim. Ok? Nós temos os dispositivos que executam os dois, né? A entrada e a saída, certo? Vamos ver quais são eles? Olha lá. Nós temos aí um monitor touch. Lembrando, pessoal, que o monitor, por si só, um monitor, apenas monitor, ele é um dispositivo de saída. Ele sai exibindo ali na tela dele os vídeos, perdão,
Exibindo imagens, vídeos, né, e etc. Mas no caso do monitor touch, ó, tá vendo que tem uma mãozinha aí. Então, quando você toca, você insere alguma coisa lá no computador, ok? Nós temos também as multifuncionais, né, que são aquelas impressoras que, ao mesmo tempo que imprimem, elas podem digitalizar, ou seja, elas já vêm com um digitalizador acoplado nelas. Então, essas aqui também exercem os dois papéis. Cabe lembrar também que aqui nós temos os dispositivos de armazenamento. O que é um dispositivo de armazenamento, professor? Pendrives, por exemplo, HD externo, eles retiram, eles colocam e tiram dados, né? Quando inseridos no computador, eu posso copiar coisas para o computador e posso também tirar coisas do computador através deles. Então, eles se enquadram nesse local aqui também. Só que eles, por que o professor não deu ênfase para eles, né? É porque eles são dispositivos de armazenamento, né? Então, eles têm uma coisa ali diferente para eles, né? Uma coisa melhor para eles, enfim. Bom, chegamos aqui ao final da nossa primeira aula e o professor vai deixar aí para vocês algum questionário, né? Ou seja, eu espero que você pare um pouco o vídeo e tente responder, tá? Tente responder sem fazer nenhuma pesquisa. Se você não conseguiu responder ou se você ficou com muitas dúvidas, faça o seguinte: retorne o vídeo, volte esse vídeo todinho até o início, não passa daqui, né? Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Olha, o pior aluno é aquele que não quer aprender. Tem uma frase que diz: o pior cego é aquele que não quer enxergar. Então, o pior aluno é aquele que não quer aprender. Você pode retornar essa aula e assistir novamente esse conteúdo, entendeu? Então, por que eu estou falando enrolando tanto? Antes que você passe para essas perguntinhas simples, reveja de novo, pare, dê um pause aqui e tente responder primeiro. O que é hardware? O que é software? Quais são os tipos de software? Cite dois dispositivos de entrada, cite dois dispositivos de saída, tá? Não se preocupe também se você não entender, né? Se você tiver dificuldade, reveja o vídeo que eu creio que você vai entender. Esses conceitos estão aí bem exibidos aí no vídeo, né? Então, quando você passar daqui, se você respondeu tudo, ótimo. Se você errou algumas, ok, você pode revisar o conteúdo, reler a apostila e etc. Mas tente responder, né? Seja honesto com você mesmo. Então vamos lá? Primeira pergunta: o que é hardware? Hardware, pessoal, é a parte física do computador, tá? Então, hardware, parte física do computador. O que é software? Software, parte lógica do computador, ok? Parte lógica. Quais são os tipos de hardware? De sistema, perdão, quais são os tipos de software? De sistema, de programação, de aplicação, ok? Então, são esses os tipos de software. Cite dois dispositivos de entrada, teclado e microfone. O microfone insere voz, o teclado você tecla ali, ó, e insere as letrinhas lá para dentro do computador, né? As informações. Cite dois dispositivos de saída, impressora e monitor. E saiu, ó. A impressora sozinha, tá? Ela não é a multifuncional, ela é a impressora só a função de imprimir. E o monitor, que você está vendo na tela, não é um monitor touchscreen. Observa essas informações, tá? Esse complemento pode causar problemas na sua prova, na sua avaliação, caso você não se atenha a isso.